você voltou, né? Eu sabia que você não ia deixar o Kit esperando, não é verdade? Então vamos lá. Bom, agora a gente vai tratar do que? Da imperatividade da norma, tá bom? Você lembra lá da característica no slide anterior que nós vimos acerca da imperatividade? O que é imperatividade? É a imposição de uma obrigação da lei. Então a parte ela deve cumprir aquilo que a lei impõe. E agora a gente vai pegar essa característica da imperatividade da norma e a gente vai aprender duas categorias de normas processuais civis existentes no ordenamento. Beleza? Então vamos lá. Categorias de normas processuais civis. Há duas categorias de normas processuais cíveis: as cogentes e as não cogentes, tá? O que seria essa questão de cogente ou não cogente? A gente vai ver isso aqui agora. Isso aqui é de extrema importância para você, porque quando você for aprender sobre contestação, a parte da defesa, né, você vai precisar entender quais são as normas cogentes e as não cogentes. Bom, as normas cogentes também são conhecidas por ser normas de ordem pública, ok? Por que elas são de ordem pública? Eu vou até grifar para você aí, tá? Porque elas não podem ser derrogadas pela vontade de quem? Do particular, tá bom? Então você que futuramente será um excelente ou uma excelente advogada, eu não tenho dúvidas, porque você está aqui no melhor canal do YouTube que ensina a melhor aula do direito, você não poderá de forma alguma derrogar essas normas processuais. Por quê? Porque elas têm caráter de ordem pública. E elas são editadas com a finalidade de resguardar os interesses da sociedade. Então, por ela prever o interesse da coletividade, não só do indivíduo, mas da coletividade, ou seja, passar segurança para as pessoas, ela tem esse caráter de não ser de forma alguma modificada ou até dispensada pelas partes. Então ela deve ser cumprida por sua integralidade, ou seja, se ela dá um comando que você deve fazer X, você não pode substituir X por Y, você deve fazer o X que ela manda. E é interessante você aprender que a maioria das normas processuais cíveis, elas são cogentes, tá? Então quero que você anote aí no seu caderno, na sua apostila, que deve estar aqui na descrição, que as normas processuais cíveis são predominantemente cogentes, vírgula, uma vez que são editadas com a finalidade de resguardar os interesses sociais. Então, a codificação processual, ela é predominantemente cogente, ou seja, de ordem pública. Você se lembra da primeira aula que eu dividi as matérias que são do ramo do direito público e as matérias que são do ramo do direito privado? Exatamente pelo processo civil ser do ramo do direito público, é que ele é predominantemente cogente, tá bom? Ou seja, de ordem pública. Ele integra várias normas que não podem ser derrogadas pelo particular. Bom, já que a gente aprendeu que as normas processuais cíveis são predominantemente cogentes, isso significa que existem algumas normas processuais cíveis que não são cogentes, não é verdade? Então vamos aprender as não cogentes, tá? Deixa eu só apagar o quadro aqui. Então, se as cogentes são de ordem pública, as não cogentes não são de ordem pública, né? É um raciocínio óbvio. As não cogentes, elas não são de ordem pública. Ou seja, elas não são de interesse público. Ela é de interesse do particular. E podem ser derrogadas pelos particulares, porque se é de interesse deles, eles podem muito bem derrogar. Professor, o que seria derrogar? Que até agora eu não estou entendendo essa palavra. Derrogar significa substituir em parte, tudo bem? Ou até revogar parcialmente. Essa palavra de derrogar você aprendeu muito bem na aula de
Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, a famosa LINDB. Beleza? Mas fica aqui novamente o significado da palavra para você complementar aí no seu material, tá bom? Então, as não cogentes podem ser derrogadas pelos particulares. Ou seja, a gente está falando de uma característica da norma, né? Se lembra disso? A sua imperatividade é relativa. Você se lembra que a imperatividade é aquela que impõe as partes a cumprir aquilo que a lei diz. Mas aqui, pelo fato de ser relativa, está dando uma afrouxada, digamos assim, para as partes decidir a forma que mais lhes convém, tá bom? Então as normas não cogentes, elas vão se subdividir em permissivas, ou seja, aquelas que permitem expressamente a derrogação, ou supletivas, que são aplicáveis quando não há convenção contraditória. Para ficar mais claro, a supletiva ela vai ocorrer quando a lei, anota aí na sua apostila ou no seu caderno, expressamente permite que o particular escolha a forma que melhor lhe convém, mas o mesmo se mantém inerte, ok? Então, a supletiva significa exatamente isso que eu acabei de escrever para você. A supletiva diz que quando a lei expressamente permite que o particular escolha a forma que melhor lhe convém, mas ele se mantém inerte. Beleza? E a permissiva, anota aí no seu caderno, tá? Ou na sua apostila também. Que a permissiva, ela permite que o particular, paga aqui para não te confundir, tá bom? Faça ou deixe de fazer algo. Beleza? Então ela permite que o particular faça ou deixe de fazer algo, tá? Ela tem esse caráter permissivo pro particular da relação jurídica. Professor, beleza, entendi o que é permissivo, entendi o que é supletiva, mas onde é que estão os artigos que se enquadram nas permissivas e onde estão os artigos que se enquadram nas supletivas? Bom, eu vou colocar aqui para você os artigos e eu quero, por favor, que você faça a leitura deles, tá bom? Para você entender. Então vamos lá, eu vou começar a escrever aqui os artigos para você acompanhar aí no seu vadimeco, beleza? Já pega já a caneta para você grifar. Se não tiver caneta de grifo, pega a bic mesmo e vai na régua. As permissivas você vai encontrar no CPC nos seguintes artigos: 168, parágrafo 1º, 471 do CPC, 357, parágrafo 2º, 190 e 191, 373, parágrafo 3º. Então, esses artigos do CPC, eles estão relacionados às normas não cogentes permissivas. Quer um exemplo? Vamos fazer a leitura do 168, parágrafo 1º. Eu acredito que esse aqui é excelente para a gente começar a entender, tá? Então, abre aí o seu VAD e acompanha aqui comigo, tá? O que está escrito aí? As partes podem escolher de comum acordo o conciliador, o mediador ou a Câmara Privada de Conciliação e de Mediação. O conciliador ou mediador escolhido pelas partes poderá ou não estar cadastrado no tribunal. Então perceba que o CPC, nesse 168, o caput e também o parágrafo 1º, está dando uma permissão para a parte escolher o conciliador. Beleza? Então você verificou isso, que foi uma permissão legislativa da norma para o particular? Quer ver outro exemplo? Vamos pegar o artigo 190, tá? Vou pegar o 190, o 190 é muito bom. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes de estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. Perceba aí que é mais uma permissão para quê? Para as partes estipular mudanças no procedimento, tá? Então, olha só como o legislador está sendo bonzinho. Ele está relativizando a imperatividade da norma, que ele tem o poder para obrigar a gente a seguir aquilo que ele diz, e ele está flexibilizando, falando, peraí, você pode, nessa situação, escolher a forma que melhor lhe convém. Professor, beleza, eu aprendi a permissiva, agora eu quero entender a supletiva.
Quais são os artigos que integram as não cogentes do CPC no caráter supletivo? Eu achei aqui um exemplo muito bom, que é o artigo 168, parágrafo 2º, tá? Olha só o que diz o 168, parágrafo 2º. Já pega aí seu VAD e abre aí para você fazer a leitura comigo. Vamos lá. Inexistindo acordo quanto à escolha do mediador ou conciliador, haverá distribuição entre aqueles cadastrados no registro do tribunal, observada a respectiva formação. Perceba então que houve uma permissão para as partes escolher o conciliador. Mas como a parte se omitiu, o que acontece? A própria lei vem e fala o quê? Que quando a parte se omite, haverá a distribuição entre qualquer conciliador do Tribunal de Justiça. Então perceba que a própria norma, ela supriu a manifestação de vontade das partes. Então, para não ficar vago, a norma vem e fala, peraí, se a parte não tomar uma atitude nesse ato, então deverá ser aplicada a seguinte regra, tá bom? Então esse é o conhecimento necessário que você deveria aprender acerca da imperatividade da norma entre as categorias de cogentes e não cogentes. Você pode ter certeza que são pouquíssimos alunos de faculdade que têm esse conhecimento das normas cogentes e não cogentes dessa forma tão didática. Então é por isso que eu digo que essa aula merece o seu like, beleza? Então se você ainda não deu o like na aula, desce aqui embaixo a dar o seu like, porque o seu like é importante pra mim, tá bom? Porque, ó, tô dando aula pra você de graça, você tá tendo o melhor conteúdo da internet e você precisa ajudar, ou seja, contribuir em favor dessas aulas. Então desce aqui embaixo, já deixa o seu like e se inscreve no canal para você não perder as próximas aulas. Finalizamos aí a imperatividade e agora a gente vai falar sobre a norma processual, tá bom? Então a norma processual, ela trata das relações entre os que participam do processo, bem como pelo qual os atos processuais se sucedem no tempo. Para você entender melhor o que essa norma processual está querendo dizer, é exatamente isso daqui que você já visualizou na primeira aula, tá bom? Então você se lembra muito bem que o processo ele é caracterizado pelo juiz e as partes que têm um conflito de uma relação jurídica de direito material não cumprida. E aí quando fala que os atos processuais se sucedem no tempo, é que os atos processuais eles seguem o quê? Eles seguem um cronograma organizacional para que o juiz não se perca e siga as regras necessárias para chegar até a sentença, tá? Então nós temos aí no tempo os atos processuais. Cada ato tem o seu tempo certo. Então tem o tempo para ouvir a parte contrária, ou seja, aceitar a contestação, tem o tempo para analisar as provas, tem o tempo para proferir a sentença. Então esses atos processuais a gente vai aprender nas próximas aulas, tá? Então fica tranquilo porque a gente vai ver especificamente como funciona cada ato processual e qual é a previsão legal de cada ato processual desse no nosso CPC. Beleza? Mas você tendo essa visão de que o processo ele está relacionado ao juiz intervindo nessa relação jurídica de direito material para solucionar esse conflito e que esse processo ele está concatenado nesses atos processuais que seguem um parâmetro cronológico, você consegue aprender de fato a matéria processual civil. Então, se você memorizar exatamente essa imagem que está na tela, quando você estudar processo civil, que seja com um professor ou sozinho, você vai ter uma visão muito melhor da matéria processual do que se você pegar ali de forma desordenada as regras processuais. Beleza? Continuando aí, em suma, cuida da relação processual, como aquelas relativas aos poderes do juiz aos ônus das partes, ou do procedimento, como as que regulam a sucessão dos atos na audiência. Então, o processo civil, ele cuida dessa relação processual, que vocês estão vendo aí, que eu já disse, e também da sucessão dos atos na audiência. Então, a gente vai ver que um desses atos aqui processual será a audiência. E a audiência, ela segue uma regra, tá bom? Então, ela segue uma regra. Ou seja, ela não é bagunçada. O juiz dá voz a uma parte, depois dá voz a outra parte, tem um tempo correto, entendeu? Então a gente vai estudar
muito melhor isso aí mais à frente, acerca dessas regras da audiência, tá bom? Encerramos aqui a nossa aula de hoje com conteúdos maravilhosos que com certeza está formando uma excelente base, ou seja, um excelente alicerce no seu conhecimento jurídico da matéria processual. Então, vou reiterar de novo, se você não se inscreveu, se inscreve para você não perder a semana que vem a próxima aula, que com certeza estará muito interessante e será de grande relevância para o seu alicerce intelectual dessa matéria maravilhosa que é o processo civil. Tá bom? Então, a gente fica por aqui e te vejo na próxima aula. Tchau!